Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série que está chegando ao fim, série esta em 2 Pedro, e o tema de hoje é Deus não se atrasa. O título da série é Firmeza na Verdade, onde nós estamos expondo a segunda epístola de Pedro. E eu creio, irmãos, que hoje nós nos reunimos como quem espera uma resposta. O coração humano conhece bem a ansiedade do tempo. Quantos de nós não ficamos ansiosos quando vamos ganhar um presente? Ou quando em determinado dia nós faremos algo que tanto queremos, ou aguardamos uma bênção que Deus nos prometeu e nós estamos esperando, ansiando. Muitas das vezes, irmãos, esquecemos, ou melhor, pensamos que Deus esqueceu de nós. Mas a história mostra, irmãos, que Deus ele nunca falha. Lembro de homens e mulheres que aguardaram longos anos as promessas de Deus. Se analisarmos o texto bíblico, Abraão esperou anos pelo filho da promessa. Israel aguardou séculos pelo Messias. E cada promessa, meu irmão, se cumpriu no tempo certo. Digo sem medo de errar, o relógio de Deus não segue o nosso ritmo. Ele vê além do que conseguimos enxergar. Então, a paciência não é demora, irmãos. A paciência de Deus, ela é um cuidado para conosco. Deus, ele age com propósito e não com pressa. Nós é que tenhamos pressa. Nós é que queremos as coisas no nosso tempo, mas Deus tem o tempo próprio. Quando nós pensamos que tudo está atrasado, e aí nós temos uma surpresa, porque Ele está preparado para fazer as coisas no momento certo. Então, meu irmão, minha irmã, quando achamos que não há saída, Deus, Ele abre os caminhos. Quando o silêncio de Deus parece algo longo, Ele está falando de outra forma, que muitas das vezes nós não estamos enxergando. Vou repetir, irmãos, Deus não se atrasa. Ele cumpre o seu propósito no momento perfeito. É por isso que precisamos ouvir a sua palavra. Porque a sua palavra nos lembra que o tempo de Deus é diferente. A palavra mostra, irmãos, que a sua promessa, que a promessa de Deus é segura. Mas eu convido a você a ler esse texto maravilhoso comigo, que está em 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ler 8, 9 e 10. 2 Pedro, capítulo 3, versos 8, 9 e 10. O texto diz assim, meus amados: Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus se desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostas. Irmãos, há momento nas nossas vidas em que o tempo parece nos pressionar e esperamos respostas. Mas essas respostas, muitas das vezes, elas não chegam na hora que queremos. O nosso coração se inquieta, a nossa mente se enche de dúvida
E é nesse espaço de espera que Deus nos ensina. Pedro escreve a uma igreja que também vivia essa tensão. Muitos pensavam que a promessa da volta de Cristo estava atrasada. Alguns, inclusive, questionavam se ela realmente iria acontecer. Mas Pedro lembra que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos são como um único dia diante dele. Irmãos, isso não é matemática. Isso não é uma conta. Isso é a perspectiva do nosso Deus. Deus, ele vê a história inteira. Nós vemos apenas frações, momentos. Pedro também mostra que a aparente demora não é uma demora de fato, é a paciência. Porque Deus não quer que ninguém se perca. Ele dá tempo para que aqueles que estão destinados a se arrepender, se arrependam. Sua espera é graça e não descuido. Mas Pedro não esconde, irmãos, a realidade do futuro. Pedro fala de fato que o dia do Senhor virá como um ladrão. Será inesperado, será definitivo, será revelador, e nada vai ficar oculto diante da justiça do nosso Deus. Mas essa introdução nos coloca diante de 3 verdades centrais desse texto, irmãos. A primeira é que Deus não falha, o tempo de Deus não falha. A segunda é que a paciência de Deus salva. E a terceira é que o dia do Senhor virá. Mas vamos nos ater nesse momento ao primeiro ponto central desse texto. O tempo de Deus não falha. Pedro começa no versículo 8, dizendo o seguinte, vamos repetir a leitura. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Meu irmão, minha irmã, Pedro mostra que Deus não mede o tempo como nós medimos. Para nós, cada minuto parece longo. Mas para Deus, tudo está sob controle. Irmãos, isso nos ensina que a nossa pressa, de fato, ela não vai definir o agir de Deus. A gente precisa confiar que o relógio certo não se atrasa, mesmo quando os ponteiros parecem caminhar devagar. O texto revela que Deus vê a história inteira de uma só vez. Irmãos, Deus ele não está limitado ao calendário humano, nós que vemos apenas o presente, mas Deus vê o começo, Deus vê o meio, Deus vê o fim, e isso nos ajuda a descansar quando nós não entendemos os atrasos da nossa vida. É como alguém que confia no engenheiro que já desenhou toda a construção antes de começar a colocar o primeiro tijolo. Pedro lembra para cada um de nós que o tempo de Deus é perfeito, meu irmão, e nunca falha. No sentido original do texto, isso mostra para a gente o contraste entre a eternidade e a nossa limitação. Na prática, significa dizer que Deus nunca chega cedo demais ou nunca chega tarde demais. Deus, ele sempre chega no momento certo. Isso, irmãos, você pode aplicar quando você espera a resposta na sua família, no seu trabalho, acerca da sua saúde. É quando a gente sabe que a colheita vem na estação certa. Mesmo quando você olha para o campo, parece vazio. Quando pensamos que Deus está demorando, irmãos,
Ele está agindo no ritmo certo. Então o texto nos chama a não confundir demora com descuido. Deus não esquece, Ele prepara. Isso nos desafia a viver com paciência e fé na nossa vida cotidiana. Já viu quando você espera aquele ônibus que passa na hora marcada? Certinho, ele não se atrasa, o trem não se atrasa, é isso. Então o contraste que Pedro aplica aqui entre um dia e 1000 anos mostra que Deus ele não se atrasa. Mostra que Deus ele não mede tempo em segundos, mas na eternidade. Infelizmente para nós, a espera pode ser dolorosa. Mas fique sabendo, irmãos, que para Deus isso é um plano. Isso deve ensinar para mim e para você que nós precisamos a confiar, mesmo quando os prazos humanos falhem. Pedro nos lembra que o tempo de Deus não falha, porque Ele é o Senhor da história, meu irmão. Então o sentido aqui é que Deus não está preso ao nosso relógio, ao nosso tempo. Vou te dizer com todas as letras, irmão, descansa na soberania de Deus. Viva sem medo do futuro. Confie que Deus sabe o momento certo para você. Mas aí nós chegamos ao segundo ponto, muito importante. O poder de Deus, ou melhor, a paciência de Deus salva. Versículo 9. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Irmãos, Pedro aqui está dizendo, está mostrando à igreja, que o aparente atraso não é uma falha de Deus. Pelo contrário, é a intenção dele. Deus, ele não está atrasado, irmãos, ele está no tempo certo. Isso precisa ensinar para mim e para você, a gente a não confundir o silêncio com o esquecimento. Às vezes você está orando para o Senhor e o Senhor está em silêncio. Você não sente a presença dele, você não ouve a voz dele, mas ele não está em silêncio, irmãos. Ele está falando a você de uma outra forma. Pode demorar, mas vai chegar. A resposta do Senhor vai chegar, mesmo que seja não. Mesmo que seja não. Pelo contrário, irmãos, quando a gente fala sobre demora, o Senhor é paciente. E o texto diz, continua dizendo, pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Aqueles homens achavam que Deus estava demorando, mas aí Pedro vai e chama a atenção. Não, Deus não está demorando. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Irmãos, o sentido original do texto aqui revela que Deus retém o juízo para dar oportunidade. Ele segura o relógio para dar chance às pessoas. Isso nos desafia a enxergar que a paciência de Deus como cuidado, não como demora. Mas o texto segue dizendo que Deus não deseja que ninguém seja destruído. Irmãos, o coração de Deus é voltado para a vida, não para a morte. O homem é que escolheu pecar. O texto diz que Deus não se alegra com a perda de ninguém. Inclusive, todas as vezes que eu faço um funeral, eu sempre uso o mesmo texto. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar primeiro, eu uso o texto para refutar o que as pessoas dizem. Há um texto que
que as pessoas usam muito, que se não me engano, fala em memória, está em Salmo 119, que é: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Essa tradução é uma tradução errada. Não é esse o contexto que o texto está dizendo. A grande verdade é que o texto está dizendo que a vida da pessoa, ela é preciosa para o Senhor. Só que em um jogo de palavras, de tradução equivocada, as pessoas usam esse versículo como: não, Deus, ele está feliz porque o santo morreu. Não é isso, irmãos. Pelo contrário, se Deus não tem prazer na morte do ímpio, ele vai ter prazer na morte do justo? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, esse texto nos ensina a olhar para as pessoas com compaixão, não com julgamento. Porque às vezes a gente não julga aquele que não conhece, mas a gente julga aquele da nossa casa, não é? Aquele parente que não é convertido de jeito nenhum, e a gente fica julgando ele não quer nada com Jesus. Já preguei, já falei, ele não quer nada. Mas o texto segue dizendo o seguinte: ele não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Mudança de mente, irmãos, mudança de direção. Deus dá tempo para a pessoa voltar ao caminho certo. Precisamos dar segundas chances em família, em trabalho, na sociedade. A gente precisa fazer isso. Porque se o nosso Deus, ele dá segunda chance, por que nós não fazemos o mesmo? Então a gente precisa entender, irmãos, que a paciência de Deus, ela não é fraqueza, pelo contrário, ela é força. A paciência de Deus, ela segura o juízo porque Deus deseja salvar, não destruir. Significa para nós, irmãos, que o silêncio de Deus, ele é cheio de propósito. Então, isso nos ensina a valorizar o tempo que temos para mudar atitudes. Irmãos, Deus está nos dando tempo precioso. Às vezes a gente tem aquele parente da nossa família que ele não se decide de jeito nenhum, mas é o tempo da gente falar de Jesus para ele. Senhor, por que essa pessoa está esse tempo todo aí, faz tudo que é errado, faz tudo que é perigoso e Deus não leva? Mas é porque Deus está dando tempo para que a gente fale do amor dele. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. A igreja aqui estava preocupada com a volta de Cristo. Sim, nós precisamos estar preocupados com a volta de Cristo. Mas o Senhor voltar cabe a Ele, irmãos. A nossa preocupação tem que ser em pregar o Evangelho, porque quando nós pregarmos o Evangelho a toda criatura, o texto diz que Ele vai voltar. Mas nós chegamos, de fato, ao terceiro ponto, que é o dia do Senhor que Ele virá. Versículo 10. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Aqui os pentecostais usam esse texto como base para o arrebatamento secreto. Não está falando disso aqui, irmãos. Pedro usa aqui a imagem do ladrão para mostrar surpresa e algo imprevisível. Ninguém aqui espera o ladrão na sua casa. Espera. Marca no relógio, olha, o ladrão vai chegar a tal hora. O ladrão, ele chega de forma surpreendente, de forma imprevisível. Ou seja, irmãos, ninguém vai ter aviso prévio, embora haverá sinais. Então esse texto ensina que a gente precisa andar preparado, sem adiar decisões importantes. Tem coisas que a gente precisa aprender, irmãos, a fazer agora, principalmente quando é para o reino. E a gente fica adiando, não, deixa para o ano que vem, deixa para depois. Irmãos, o texto vai continuar dizendo: contudo,
O dia do Senhor virá como ladrão, e fala o texto que os céus desaparecerão com terrível estrondo. Aqui o texto está descrevendo um evento cósmico de grande impacto, de grande barulho. Isso mostra para a gente que nada é permanente além de Deus. Só Deus é permanente. Por isso que esse texto lembra também para a gente que a gente não deve colocar as nossas emoções em coisas passageiras. O prédio mais sólido, irmãos, pode ruir, mas a palavra de Deus permanece. Já vemos na história, quantos aí não viram filmes como Titanic, prédios enormes que sucumbiram a grandes terremotos, a grandes tsunamis? Mas o texto segue dizendo no versículo 10 que até os elementos serão consumidos pelo fogo. Irmãos, Pedro fala aqui da dissolução da criação como conhecemos. Tudo isso aqui que a gente conhece vai acabar. E eu estava até vendo um corte de um pastor falando que a gente pensa que vai para o céu, não é? Todo mundo aqui quer ir para o céu, a gente sonha com o céu. Mas a Bíblia fala, irmãos, que nós não vamos para o céu. Nós não vamos para o céu. A Bíblia fala que serão criados um novo céu e uma nova terra. Nós viveremos na nova terra. E o texto fala que o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Nós não temos que almejar um local, a gente tem que almejar o Senhor. O texto aqui está dizendo, irmãos, que tudo o que parece firme, de fato, pode desaparecer. Esse chão que nós estamos pisando, que parece firme, vai desaparecer. Isso desafia a igreja a não viver preso ao material, mas ficar preso ao eterno. Essas colunas um dia vão cair, vão ser derrubadas. Eu me lembro sempre da passagem onde Jesus estava com os apóstolos em Jerusalém e eles ficaram admirados pela beleza do templo, pela construção, e Jesus chama a atenção daqueles homens: vocês estão admirados por quê? Vou dizer para vocês que não vai restar pedra sobre pedra que vão ser derrubadas. Mas o texto continua aqui no versículo 10: e a terra e tudo que nela há serão expostos. Aqui, irmãos, fala de revelação, fala de julgamento. Nada vai ficar oculto diante de Deus. Por isso que nós precisamos viver com integridade em cada área da nossa vida. Mas Pedro segue falando no versículo 10, e ele descreve o dia do Senhor como algo inevitável. Irmãos, o texto não está falando de possibilidade, o texto está falando de algo que vai acontecer, algo que é real. Significa que esse dia não pode ser cancelado, significa que esse dia não vai ser adiado. Irmãos, precisamos viver com responsabilidade diante do futuro. Porque a prova final está marcada. E ela não pode ser ignorada. O texto diz que o dia do Senhor virá. E essa verdade é a que molda a vida do crente. O sentido é que a eternidade invade o presente e exige de nós uma decisão. Ou estamos com Cristo ou não estamos com Ele. Significa, irmãos, que precisamos viver prontos para encontrar com Deus. Olha como tem gente que vive pensando somente nessa terra. Irmãos, a gente precisa viver e pensar
e tentar ao máximo nos preparar para perdas. Elas podem acontecer. Mas a única coisa que nós não vamos perder é o Senhor Jesus Cristo. O tempo de Deus não falha, meu irmão. Deus não mede o tempo como nós medimos. Deus age no momento certo, nunca cedo demais, nunca tarde demais. Isso nos ensina a confiar, mesmo quando a gente não entende os atrasos que acontecem na nossa vida. Irmãos, a paciência de Deus salva. O aparente silêncio de Deus, encare como uma oportunidade para você se arrepender. O texto diz que ele segura o juízo, porque ele deseja salvar e não destruir. E muitas das vezes nós só queremos destruir, destruir, destruir. Mas uma coisa a gente pode entender nesse texto, que cada dia é uma chance para recomeçar, até que ele venha. Porque quando ele vier, não haverá mais tempo. Quem é, continuará sendo. E quem não é, não vai poder ser mais. O dia do Senhor virá, irmãos. Aprenda uma coisa: o nosso futuro não é incerto. O nosso futuro é garantido pela promessa de Deus, na morte de Cristo na cruz do Calvário. Então esse dia virá de forma inesperada e vai revelar tudo diante de Deus, meu irmão. Mas nós precisamos viver preparados, com integridade e com confiança, e também esperança. Que Deus nos guie, que Deus nos ensine a viver como Ele quer que vivamos. Mas que principalmente, irmãos, estejamos no centro da vontade de Deus. Muitas coisas acontecem e nós não pedimos, mas Deus nos dá nas nossas mãos para que a gente cuide. Amém? Tem coisa que a gente não pede, a gente pede algumas coisas e Deus nos dá, mas tem coisas que Deus nos dá para cuidar que não pedimos. E a gente precisa cuidar, porque é o Senhor que está nos dando. Continue orando pela sua igreja, ore por esse pastor, porque 2026 promete, temos grandes coisas a fazer. 2026 promete ser um ano bem desafiador para nós, para as nossas vidas, e não só na igreja, mas em trabalho, nos nossos projetos pessoais, mas que na sua vida pessoal, Deus levante um propósito para que vidas possam conhecer Ele. Amém? Que o seu propósito de vida, irmãos, pessoal, se una com o propósito de Deus. E que tudo aquilo que você for fazer, pessoas possam encontrar Jesus Cristo através do seu plano, através do seu projeto. Vamos nos agradecer ao Senhor mais uma vez.